Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo escreveu: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Elohim que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muitas vezes as pessoas me perguntam: o que eu posso fazer para receber os dons da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo? O primeiro passo é tentarmos entender o que significa o dom da Ruach. A palavra dom, empregada no texto, significa dádiva, presente, bênção, graça. No aramaico, a palavra utilizada vem da raiz yahab, que acrescenta um significado curioso aos já citados, que é o lançar alicerces. Essa definição demonstra claramente que o dom tem por objetivo fortalecer os alicerces, a estrutura de uma congregação, para que as dádivas, as bênçãos do Eterno possam fluir naquele meio, testemunhando assim o seu poder naquela comunidade, e isso é confirmado pela leitura de todo o capítulo 12 de 1 Coríntios. E isso nos leva a perguntar referente aos dons: será que estamos buscando os dons do Espírito Santo, os dons da Ruach, com o objetivo de sermos mais espirituais, mais próximos do Eterno? Ou será que de fato estamos buscando edificar a nossa congregação? É inegável que a edificação pessoal aconteça, mas ela não é o objetivo principal dos dons da Ruach. Vemos isso muito claramente no texto, onde é dito que os membros devem apoiar uns aos outros. Assim sendo, o que preciso fazer para receber esses dons? Será que basta fazer uma oração ou seguirmos uma corrente e pedimos o derramamento da Ruach sobre nós? O Eterno deixou uma instrução direta sobre isso, e é incrível que essa instrução, essa pequena passagem que fala tão claramente, costuma ser tão ignorada justamente por aquelas pessoas que dizem estar procurando os dons da Ruach. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que Elohim deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Observa-se claramente o requisito necessário que a Escritura aponta para a recepção da Ruach HaKodesh, que é a obediência. E essa obediência é a quê? A obediência aos mandamentos do Eterno, ou seja, a Torá. Frequentemente lemos na Torá que as bênçãos que o Eterno concede estão condicionadas a andarmos nos caminhos dele. E guarda os mandamentos de Yahweh teu Elohim, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Deuteronômio 8:6. Yahweh te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos de Yahweh teu Elohim e andares nos seus caminhos. Deuteronômio 28:9. Com os dons da Ruach não é diferente. Se nós desejamos ter esses dons, então a primeira coisa a fazer é consertar, é retificar a nossa vida conforme as determinações da Torá, eliminando o pecado e buscando viver em obediência ao Eterno. A maioria dos dons listados em 1 Coríntios 12 diz respeito à palavra. Lá encontramos o dom das palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, profecias. Ainda temos os dons das línguas, tanto de interpretação de línguas quanto de falar em línguas diferentes. Mas antes de buscarmos esses dons relacionados à palavra, uma pergunta procede: como anda a nossa língua? A Bíblia se preocupa muito com esse tema. Temos até um capítulo inteiro dedicado a isso na carta de Yaakov, Tiago, irmão de Yeshua. No judaísmo, costuma-se definir o Lashon Hará, o pecado da língua má, como sendo o ato de falar coisas que possam denegrir uma pessoa ou mesmo insinuar algo sobre ela, espalhar boatos e emprestar os ouvidos para ouvir essas coisas, ou ouvindo, que às vezes é inevitável, acreditar nesses boatos. Em Mateus 7, versículos 17 e 18, diz assim: Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então, como poderia de uma mesma boca brotar fofoca, brotar intriga e ao mesmo tempo desejar possuir algum dom relacionado à palavra, como por exemplo o dom de profecias? É preciso primeiro tratar da questão do pecado.
Agora, falando um pouco mais especificamente sobre cada dom, veremos a questão do dom das palavras de sabedoria. Com relação ao dom das palavras de sabedoria, em Provérbios 9:10 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. A palavra temor, no original hebraico, é irá. Irá significa, além de temor, no sentido de termos medo, significa reverência à pessoa. E o que nós temos visto hoje em dia é cada vez menos reverência ao Eterno. Temos perdido esse senso de reverência no mundo moderno. Além disso, em Provérbios 8:13, lemos o seguinte: O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Eu pergunto, será que temos odiado o mal? Será que nos revoltamos quando vemos o mal? Ou fingimos não ver nada de errado? Será que estamos sendo coniventes quando vemos uma situação onde o mal prospera? Se não aprendemos a ter reverência ao Eterno e reconhecemos a sua majestade, e ao mesmo tempo odiarmos o mal, não estaremos cumprindo os requisitos básicos da sabedoria. Se não estamos cumprindo o princípio básico da sabedoria, não há como recebermos o dom das palavras de sabedoria. Palavras de conhecimento. Indo adiante, temos o dom das palavras de conhecimento, ou da'at, no hebraico. Em Provérbios 1:7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Da'at, conhecimento, não se resume apenas a reter a informação. Vai muito mais do que isso. É um estado espiritual. Mas como assim um estado espiritual? É um estado espiritual onde nós buscamos intimidade com a forma pela qual o Eterno se revela. Nós procuramos prestar atenção na forma como o Eterno se revela e buscar intimidade. E essa intimidade vem pelo conhecimento, pelo estudo e também pelo viver essa revelação do Eterno. Se nós não tivermos, então, o temor, não tivermos o conhecimento, estudo da palavra e não procurarmos viver em intimidade com o Eterno, não há como pedirmos o dom das palavras de conhecimento. O dom de profecias. A palavra profeta, no hebraico, navi, está relacionada ao termo niv sefataim, que significa fruto dos lábios. E isso enfatiza o trabalho do profeta como uma pessoa que se coloca na posição para falar com outros. E essa fala, normalmente, é uma mensagem do Eterno para encorajar a pessoa. Quando vemos algo que diz respeito ao futuro, por exemplo, a uma situação imediata ou para exortar, no caso de uma necessidade, tanto para a exortação quanto para o encorajamento, é necessário ter amor. Não há como encorajarmos uma pessoa sem o amor. Não há como exortarmos uma pessoa sem amor. Exortação sem amor vira julgamento, e não temos o direito de julgar ninguém. Então, antes de querermos sair por aí profetizando, precisamos entender que a base para a profecia é o amor. Será que falamos com as pessoas em amor? Há amor nas nossas palavras quando nós nos dirigimos às pessoas? Sem esse amor, então não há como recebermos o dom da profecia. Indo agora adiante, para línguas e interpretação de línguas. Elas são dadas para proclamar a palavra do Eterno. Em Deuteronômio, capítulo 6, no famoso texto do Shema, o Eterno diz: Ouve, Israel, Yahweh nosso Elohim, é o único Senhor. Amarás, pois, a Yahweh teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Antes de querermos proclamar essas palavras em outros idiomas, uma vez que estas supostas línguas desconhecidas não são nada mais do que idiomas humanos existentes naquela época e que os apóstolos desconheciam, conforme nos informa o texto de Atos 2, será que temos proclamado essa palavra no nosso dia a dia? Será que nós temos falado para as pessoas de nosso círculo de amizades, para os nossos colegas de trabalho, ou ajudado a divulgar nas redes sociais a mensagem da Teshuvá de retorno ao Eterno? Se nós não estamos falando nem mesmo na nossa própria língua, então por que estamos pedindo ao Eterno que nos permita falar em outros idiomas? Seguindo adiante, nós temos a questão da fé. Uma definição simples da fé é receber uma instrução de Elohim, uma informação dele, e confiar nessa instrução. Porém, segundo Yaakov, irmão de Yeshua, essa confiança precisa ser transformada em ação. Nós não podemos cair no erro moderno de achar que a fé é algo puramente intelectual.
Isso não existe no pensamento judaico, no pensamento bíblico. Não é possível separar a fé da ação. Então, antes de pedirmos mais fé ao Eterno, será que nós já temos transformado em ação a fé que Ele nos deu? Com relação ao dom de cura. Curar significa restabelecer a completude da pessoa, o shalom. A palavra shalom, no hebraico, significa completude. Será que nós, quando pensamos em curar uma pessoa, nós pensamos na completude da pessoa, no seu bem-estar? Ou será que estamos querendo ver um show sobrenatural? Na Torá, a cura representava a reintegração da pessoa à comunidade, porque muitas vezes a pessoa doente era obrigada a se afastar dessa comunidade. As pessoas, quando curadas, recobravam a esperança. A maioria das pessoas precisa tanto quanto, ou talvez até mais, recobrar essa esperança na vida do que verdadeiramente se livrar de um problema físico. Não que o problema físico não seja importante, mas essa esperança, ela pode até influir no estado físico da pessoa. Nós sabemos que o psicológico influencia muito no físico, e sem a esperança, a pessoa não tem a capacidade de se curar. Então, esse tipo de cura, esse devolver à pessoa a esperança, devolver à pessoa a alegria pela vida, é algo que nós já podemos fazer hoje. Nós temos esse aparato através do conhecimento que nós temos do Eterno. Então, antes de pedir pelo sobrenatural, por ver coisas se materializarem diante de nós, será que nós já temos feito com aquilo que o Eterno nos deu? Será que nós já temos procurado levar a esperança de volta às pessoas que não têm e assim poder curá-las propriamente? Em seguida, nós temos a questão que o texto grego traduz como milagre, operação de milagres. No aramaico, nós encontramos, na verdade, poder. É interessante porque essa palavra no aramaico, hil, significa força, virtude ou grande obra. Ela poderia realmente ser usada no sentido de um milagre. Porém, o mais interessante é que hil vem da mesma raiz de hayel, e hayel significa confirmar. Isso nos dá uma ideia do objetivo desse dom. O poder de Elohim nos é dado para confirmar algo. Mas então confirmar o quê? Ora, a palavra que nós estamos trazendo. Agora, se não estamos vivendo essa palavra, com os nossos exemplos, se nós não estamos ministrando essa palavra a outros, para que Elohim nos daria esse dom? Para confirmar o que se nós não estamos vivendo essa palavra? Ao analisarmos os dons, se torna evidente o quanto nos falta em termos de atitude para recebê-los, do quanto precisamos mudar em nossa conduta diária para estarmos aptos, e é inevitável sentir desconforto, assim como os discípulos de Yeshua quando eles perguntaram ao Messias. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Mateus 19, 25. Quem se qualifica para receber os dons da Ruach? De forma como foi dito aqui, fica subentendido que ninguém seria capaz de receber os dons da Ruach. E para ser sincero, isso procede, pois sempre iremos depender da graça do Eterno. Recordemos a definição da palavra dom que eu havia falado no início. Um dos significados dessa palavra é graça. E se não fosse pelo Eterno agir por meio da sua graça, em condição alguma estaríamos qualificados para receber esses dons. Na história do homem que tinha um filho que estava endemoniado, relatada em Marcos 9, 23 e 24, Yeshua nos ensina algo importante. E Yeshua disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Yeshua sabia que ele ainda não tinha fé suficiente, e por isso perguntou ao pai do menino se ele tinha fé. E Yeshua sabia que ele estava se esforçando para confiar. E parafraseando o que o pai do menino disse: Eu confio, eu estou me esforçando, eu estou tentando fazer a minha parte, mas ainda sou falho. O Eterno sabe das nossas imperfeições, das nossas falhas. Porém, devemos nos esforçar e fazermos o melhor possível para obedecer aos seus mandamentos, para que estes dons da Ruach venham a estar presentes hoje, como bem disse Paulo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Elohim, intercede pelos santos. Romanos 8, 26, 27. O objetivo deste vídeo não é julgar quem está apto ou não para receber os dons, mas estabelecer como meta para as nossas vidas, primeiramente fazer techuvá, de retornar para o Eterno, para a partir deste ponto termos a capacidade de alcançar objetivos mais elevados.
Só então estaremos na posição para recebermos os dons e sermos fortalecidos pela Ruach HaKodesh. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem essa mensagem para que as palavras de Yeshua alcancem mais e mais pessoas e até o próximo vídeo. Shalom.